boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de São João del Rei, ao Projeto Guaí, ao Lucas e à Cris Uchoa, pela indicação, e a vocês que estão aqui, né, conosco para esse encontro, e que são baunilheiros ou não, que talvez depois desse encontro sejam abduzidos pelas baunilhas também, né? E aí eu pretendo compartilhar alguns conhecimentos sobre baunilhas brasileiras com vocês nesse tempo que a gente tem aqui, né? Como a maioria das pessoas que já apareceram aqui, que me conhecem, sabem que a minha formação, e para quem não sabe, minha formação é na área de gastronomia e mestrado na área de turismo, com foco na gastronomia, né? Então, assim, eu não sou botânica, não sou bióloga, nem agrônoma, e aí vocês vão me ouvir falar de espécies, né, dos frutos e outros conhecimentos em relação às baunilhas. E vão perguntar, mas como assim? Você não é cozinheira? Pois é, o alimento, além de nos nutrir, né, nos possibilita esse universo, né, nos permite compreender que para além de compor uma cena, um prato, né, outros preparos, eles nos mostram uma história, né? E, assim, quanto conteúdo e riqueza, né, que tem por trás da história dos alimentos. Aí a gastronomia sendo reconhecido como uma ciência, né, esse é um avanço muito importante para a gente. Porque imagina um cozinheiro que não conhece a mente dos alimentos que ele usa em seus preparos, né? Então, esses conhecimentos em relação ao cultivo, manejo, cura da baunilha, eu fui adquirindo nesses últimos 3 anos, período em que eu estou participando como convidada externa com a equipe do projeto Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Baunilhas Brasileiras de Importância para a Gastronomia, executado pela Embrapa. Então, assim, eu acho melhor fazer uma pequena contextualização, né, porque compreender a memória com a história, isso é muito bom. Porque existe uma história por trás da vida, da trajetória da baunilha, né? E aí eu gosto de iniciar nessa história dizendo da nossa riqueza, né? Que o Brasil é o maior detentor de espécies de vanila do mundo. São cerca de 35 espécies. Só que nem todas apresentam essa característica de aroma e sabor, né, que a gente procura nas baunilhas. Então, dessas 35 espécies, 20 são endêmicas aqui do Brasil, ou seja, a gente tem uma riqueza, né, que a gente desconhece. Apesar dessa diversidade, nós sabemos que a origem das baunilhas é no México, e com o objetivo de compreender seus usos desde os primeiros registros, né, até os dias atuais, vamos fazer uma pequena viagem aí na linha do tempo para a gente acompanhar essa trajetória da baunilha ao redor do mundo. É importante a gente dizer que a gente está se referindo à segunda especiaria mais cara do mundo, depois do açafrão espanhol. 1 quilo de baunilha chegou a custar em torno de $600, 1 quilo de baunilha. E outro dado importante é que somente 1% da baunilha usada na alimentação é de origem natural. Todo o restante fica por conta aquele similar sintético que a gente compra no mercado, né, que é uma essência totalmente artificial, que é derivada de queima de madeira e outras coisas. Bom, então vamos lá para a história. Os primeiros registros de uso de baunilha estão relacionados às comunidades astecas, lá no México. Lá a baunilha era usada como aromatizador nas bebidas à base de cacau. Aí não levou muito tempo, quando os espanhóis começaram a colonizar ali a região, e eles se interessaram pelas baunilhas, porque viam eles usarem a essência, na verdade, a fava, né, como aromatizador, né, nas bebidas à base de cacau lá, e aí levaram para a Europa, no ano mais ou menos de 1510, levaram baunilhas, as favas, levaram as plantas, né, com o objetivo de cultivar, né, e ter baunilha por lá. Só que eles ficaram
mais ou menos uns 300 anos cultivando, sem sucesso na obtenção dos frutos, porque eles não tinham o inseto polinizador. Porque se a gente não tiver 2 abelhas, que são de espécies, abelhas solitárias, né, as euglossas e eulainas, elas é que fazem a polinização natural. E aí, lá não tinha esses insetos polinizadores, então eles ficaram uns 300 anos só com as plantas de forma ornamental, nunca tinham os frutos. Porque às vezes florescia, mas não tinha o polinizador. Aí, num certo momento, acho que um escravo de uma das ilhas lá, onde a França começou a cultivar, né, a baunilha, ele fez um experimento e fez uma polinização manual, uma coisa bem simples, usando um palito, que é usada até hoje, essa técnica, inclusive, e aí eles começaram a produzir, e essas baunilhas chegaram nas mãos dos confeiteiros franceses e começaram a usar uma preparação que é a base da confeitaria hoje, que é um creme à base de leite, açúcar e ovos, e aí eles converteram essa baunilha num objeto de luxo. Aí ela sofre uma mudança de rota que vai alterar para sempre a sua história, a sua trajetória, e vai mudar a história da confeitaria mundial, que a confeitaria é uma coisa antes da baunilha, e é outra confeitaria depois que a gente teve Daí, os franceses dão início ao cultivo, tanto na França como em Madagascar e outras ilhas, né, que eram de seu domínio. Aí a baunilha, que deveria ser conhecida como mexicana, que nesse caso a gente está falando de uma espécie específica, que é a Vanilla planifolia, e que é a mais cultivada em todo o mundo, né, que é a espécie Vanilla planifolia. E aí ela é apropriada pelos franceses e passa a ser conhecida como French Vanilla, né, ou seja, baunilha francesa, ou Bourbon, ou baunilha de Madagascar, essas que a gente adquire no mercado e que vem, às vezes, num tubinho de ensaio, bem bacana, apresentação e tudo, e que custa uma fortuna, né? Então, como a gente tem conhecimento, a França, ela sempre foi referência mundial em vários segmentos, principalmente na gastronomia. E a gente sabe que os hábitos também da elite francesa sempre foram copiados. Enfim, daí por diante a baunilha efetivamente entra na cena gastronômica, né, usada na confeitaria, nos cremes, nos bolos, sorvetes e sobremesa. Bom, isso é a história da baunilha saindo do México, indo para a Europa. E no Brasil, o que a gente sabe sobre nossas baunilhas? E aqui com foco na gastronomia, né? Que foi onde na área que eu concentrei a minha pesquisa. Então, assim como o México e a Europa têm os seus usos, né, e processos culturais em torno de baunilhas, a gente pode dizer que aqui no Brasil também existe um contexto social, histórico e cultural em torno delas, né? Ou seja, até chegar na alta gastronomia, onde ela é usada hoje, as baunilhas do Brasil também percorreram uma trajetória. E dentro do estudo de caso que eu fiz, né, a proposta foi seguir e analisar essa trajetória da baunilha na cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, né? Goiás Velho foi capital do estado de 1744 até 1937. E Goiás tem uma história com a baunilha, que justificou o meu recorte de pesquisa, sabe? Eu não encontrei nenhuma outra referência sobre o uso de baunilha como eu encontrei na cidade de Goiás. Então, alguém aqui conhece outra localidade onde a baunilha é usada? Comunica aí com a gente, porque isso vai ser interessante, né? Quando eu digo baunilha do Cerrado, eu estou me referindo a 2 espécies, tá? E a gente também teria que ter um momento para discutir sobre isso. A baunilha, ela não é só do Cerrado. Não, a gente não sabe quando começou essa história de chamar de baunilha do Cerrado e tudo mais, talvez precise de uma outra pesquisa, né, antropológica para poder fazer essa análise, porque eu continuo falando assim, mas eu já tenho
conhecimento que, como ela ocorre em outros biomas, então a gente talvez tenha que mudar esse termo para baunilha pompona do Cerrado, ou baunilha baiana do Cerrado, porque são espécies que acontecem em outros biomas também. Mas eu vou falar da forma como hoje na gastronomia esse nome circula, e estarei me referindo às 2 espécies encontradas por lá, e por eles conhecidas e denominadas assim, né? A única distinção que lá em Goiás eles fazem é chamá-las de banana pequena, que é uma referência a uma espécie que é a vanila baiana, e banana grande para a espécie vanila pompona. Alguns também chamam de vagem, bonila, bonina. Então, através de uma metodologia científica, né, eu acompanhei e entrevistei aquelas pessoas que fazem parte da suposta cadeia produtiva, né? Eu falo suposta porque, efetivamente, não existia cultivo de baunilhas lá até o ano de 2018, quando eu fiz meu trabalho de campo. Aí eu entrevistei guardiões de memória, né, que são pessoas conhecedoras da história local, entrevistei os catadores, que são chamadas as pessoas por lá que sobrevivem do extrativismo, né, os intermediários, né, ou atravessadores, comerciantes, como queiram, os chefes, cozinheiros, empresários e consumidores. Fui até o final da suposta cadeia produtiva. Eu identifiquei que lá na cidade de Goiás, a baunilha ela é usada desde o século XVIII. Indígenas já habitavam a região quando começaram a explorar lá por causa de ouro, e nesse momento ela já aparecia usada como remédio, como medicamento, né? E a gente sabe que o uso de plantas e ervas com fins medicinais é uma prática que remonta a antigas civilizações no Brasil. E a primeira descrição metódica desses usos foi feita em 1630 por um médico holandês. Da mesma forma, né, pessoas escravizadas que vieram através da colonização portuguesa também usavam plantas em seus rituais. E esses hábitos influenciaram a medicina popular da comunidade, que tem o primeiro uso da baunilha na forma de chá, xarope, infusão, com o objetivo de cuidar das doenças, né, do trato respiratório. Existe uma crença popular que a baunilha trata gripe, resfriado, dor de garganta, tosse e até pneumonia. Esse é o primeiro uso para eles até hoje, o uso como medicamento. Entretanto, com a chegada da corte portuguesa, a cidade, né, porque foi a capital do estado, a baunilha passou a ser usada na doçaria, que é um hábito trazido, então, pelos portugueses, né. Daí encontrar nos cadernos de receita de Cora, que foram herdados de sua avó, que viveu no século XVIII, o uso da baunilha nos doces típicos portugueses, ambrosia, pudim de pão, arroz doce, manjar, doces de fruta em calda, e outros como doce de leite, mingau, e algumas bebidas como licor, chá de baunilha. Tudo isso a Cora descreve nesse livro dela. Interessante observar que a forma de conservação das baunilhas lá é totalmente diferente do que a gente conhece ao redor do mundo, né? Lá as baunilhas são comercializadas in natura ou são colocadas no açúcar, também no álcool e no mel. É muito difícil você encontrar uma fava in natura lá, tá? É só mesmo na época da colheita que eles sempre associam a Semana Santa. Aí, se você for nessa época, você vai conseguir in natura. Fora isso, eles já colocam no açúcar, no mel ou no álcool de cereais, que foram as formas que eles encontraram de conservação. E eu também encontrei um uso religioso, não menos importante, que é na produção de garrafadas, compostas por vários ingredientes, dentre eles a baunilha, né? E cada família tem sua receita tradicional, que é passada através de conhecimentos ancestrais. Encontrei também uma menção de uso da baunilha misturada ao rapé, para inalação. Esse hábito também é recorrente lá na comunidade Quilombo Calunga, na Chapada dos Veadeiros. Bom, é importante a gente mencionar que todo esse processo de extração, cura, conservação e uso da baunilha na cidade de Goiás, ele é baseado em conhecimento ancestral e é transmitido de geração para geração através da oralidade. E eu acredito assim, que esse conhecimento empírico que vem contribuindo para a perpetuação tanto das espécies como dos seus usos lá em Goiás.
né? Tanto que as pessoas têm a planta nos quintais, nos jardins, nas matas, não preciso nem falar, né? Que ela ocorre em abundância. E sempre eles relatando que elas são encontradas próximo de brejos, veredas, local onde tem água. Então, assim, até o ano de 2004, esses usos bem típicos na cultura alimentar de Goiás, como remédio, depois nos doces. A partir de 2004, quando ocorre o primeiro festival gastronômico lá na cidade, esse cenário começa a mudar. Porque desde o final dos anos 90, o chefe dinamarquês Simon Lau, que reside em Brasília, porém com raízes em Goiás Velho, ele começou a utilizar as baunilhas em preparos da chamada cozinha quente, que a gente fala, nos pratos salgados. E então a gente tem esse marco da introdução das baunilhas nativas brasileiras na alta gastronomia, é essa referência, cujo protagonismo está relacionado à figura do chefe Simon, sem sombra de dúvida. Isso aí os outros chefes vieram no vácuo do Simon, mas foi ele que descobriu essa baunilha lá em Goiás e trouxe para a alta gastronomia. Aí os outros chefes vieram no vácuo e tal, e hoje o que a gente percebe? Que ela virou um objeto de desejo de todo chefe cozinheiro, né? Porque realmente são sabores e aromas diferentes, complexos, que a gente está percebendo em comparação com a baunilha de Madagascar, né? Então, diferentemente dos usos tradicionais da confeitaria mundial, né, como na emblemática sobremesa francesa, o creme brulee, nos bolos, sorvetes, etc., hoje nós temos a baunilha sendo usada também em preparos salgados, em carnes, molhos, no café, nos purês, em peixes, saborizando azeites, cervejas e outras bebidas. E lembrando que as espécies de maior interesse para a gastronomia, em função do teor de vanilina, né, e dos aromas e sabores, são a vanila pompona, que também é conhecida mais como baunilha do cerrado, tem a vanila caribiana, a camissones, em menor escala a baiana, porque ela tem um menor teor de vanilina em relação às outras espécies, e outras que eu não posso falar porque não degustei, mas tenho conhecimento pelo que a gente encontra na literatura, que são as espécies vanila caliculata, odorata, labelo papilata e algumas outras que eu não vou me lembrar o nome aqui. Bom, então, em relação à história e seus usos, era isso que eu considerava importante contextualizar, né, e trazer para vocês. Aí eu penso que ou a gente pode parar um minuto para vocês, se quiserem fazer perguntas sobre o que eu falei até agora, porque agora mesmo foi só uma contextualização em relação à história, ou a gente pode falar um pouco agora sobre o ciclo dela, né, que eu acho que é o que mais interessa a todo mundo aí, que é da área da agronomia, ou que tem interesse, né, em conhecer, para experimentar, fazer um cultivo, alguma coisa assim. Então, o Lucas fica à vontade aí para me interromper, para dizer o que ele acha, se alguém já falou ou comentou alguma coisa. Eu também acabou de levantar a mão, mas pode perguntar. O Cláudia. Muito bom, eu estou super curiosa de conhecer a planta. Essa planta, ela é brasileira mesmo. O pessoal consegue entender que ela é brasileira, não foi introduzida. Não, como você estava desde o início, não, quando eu falei... Não, eu cheguei 5 minutos atrás. Então foi nesse inicinho que eu falo sobre as espécies, são 35 espécies, o Brasil é o maior detentor de espécies de vanilha do mundo. Nossa. E dessas 35, 20 são endêmicas do Brasil, só que nem todas produzem frutos aromáticos, né, que interessam para a gastronomia, mas pense bem, já é um universo maravilhoso, né? Maravilhoso, no Natal, minha filha comprou lá no Mercado Central de BH, ela teve que encomendar, acho que foi no mercado mesmo, ou no Verde Mar,
para depois chegar, é uma favinha, né? Uma coisa, mas o sabor nossa, é fantástico. Estou super curiosa. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Então, Lucas, você acha que tem mais alguma pergunta ou você acha que eu já posso começar a falar um pouco sobre o ciclo dela? Porque eu acho que é aí que vão surgir as perguntas, né? Sim, pode continuar. Então, com licença, gente. Bom, sobre o ciclo, então, para quem chegou um pouco atrasado, eu expliquei que eu não sou da área da agronomia, na minha formação em gastronomia e mestrado, né, dentro do turismo, mas sub-área gastronomia, mas logo depois que eu terminei meu trabalho de pesquisa, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa em prol dessas espécies, porque eu identifiquei um extrativismo somente, não existia cultivo lá, e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou procurar algum órgão de extensão rural, algum órgão outro, alguma forma de levar conhecimento técnico para eles, porque sim, o conhecimento empírico é super importante, esse conhecimento ancestral que eles têm, eu respeito e tudo, mas eu penso que se eles querem entrar no mercado, eles precisam de estar melhor preparados, porque a gente vai enfrentar a parte mais difícil de toda a cadeia, que é o problema da cura. Então, deixa eu falar um pouco agora sobre o ciclo, como que funciona. As baunilhas são orquídeas, né? Então elas vão florescer como qualquer outra orquídea e depois elas vão produzir um fruto. Na natureza isso acontece normalmente porque existem essas abelhas que são polinizadoras. Só que essas abelhas são bem econômicas. Elas polinizam só 6% das flores, ou seja, se houvesse uma polinização maior, a gente teria até muito mais factos, mas a natureza é muito sábia. Por quê? A gente já percebe, e tem isso na literatura, não sou eu que estou falando isso, mas que quando se poliniza em excesso, os frutos não vão ter a qualidade, nem vão ter o teor de aroma e de sabor que a gente espera. Isso tem experiência que eu vi de um colega fazendo isso. Lá em Brasília, ele polinizou 140 flores, das 140 que abriram, ele polinizou todas. Aí os frutos, no final, não ficaram aromáticos, então, ou seja, tem que seguir as recomendações mesmo, que é a gente polinizar de 60%, no máximo 70% das flores, né, quando a gente faz a polinização manual. Mas esse ciclo na natureza é todo perfeito, se a gente não coletar, elas vão ficar lá, vão ficar marrons, super aromáticas, vão abrir, as sementes vão se dispersar pelo vento, por insetos e por, né, a própria natureza e tudo mais. Aí, quando a gente pensa, mas eu quero fazer um cultivo de baunilha, eu quero colocar na área que eu tenho de agrofloresta e tudo mais, isso é viável? Totalmente viável, né? Então, a gente hoje está preparando lá, dentro desse projeto, além das atividades que a gente já fez, que foram em Goiás Velho, a gente está preparando uma cartilha para poder reunir todas essas informações referente ao cultivo, manejo e a cura em língua portuguesa. Por quê? A gente percebe da dificuldade das pessoas de conseguir, primeiro, material em língua portuguesa, explicando todas essas fases, e segundo, que a gente tem sempre tudo de informação com a espécie planifolia, que é essa que originou no México, depois foi levada para a Europa, e que onde hoje todo mundo faz cultivo, mas é com a vanilla planifolia. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está adaptando todas as informações que existem em relação à baunilha planifolia para as espécies que ocorrem no Brasil. Então, a gente também está tendo dificuldade, os próprios pesquisadores da Embrapa também desconhecem sobre isso. Está todo mundo trabalhando em reunir essas informações, fazer essas adaptações, porque a gente não pode querer que uma coisa que a gente está começando a cultivar agora, a gente já tenha um sucesso absoluto e já saiba tudo, porque não funciona, não é do mesmo jeito que funciona em Madagascar com uma espécie X, vai funcionar no Brasil
com as outras espécies que a gente tem aqui, tantas outras, né? Então, está sendo feito um esforço para poder produzir esse material, que depois vai ficar disponível para todo mundo, e assim, enquanto isso, pesquisas estão acontecendo, isso é muito bacana, porque depois da minha pesquisa, realmente houve um estímulo, assim, né, de todo mundo quer conhecer mais e procurando mais informação, então agora tem pesquisas acontecendo na área de engenharia de alimentos, na botânica, com essas espécies até que são mais promissoras, né? E aí existe essa coisa agora de todo mundo se reunir, unir para trocar informações das suas experiências. O Brasil é um país tão grande, às vezes as mesmas coisas que funcionam bem para a região do sul da Bahia, por exemplo, onde já existem cultivos há uns 15 anos, eles já estão produzindo baunilhas de excelente qualidade, mas lá em Brasília ou lá no Centro-Oeste, eu estou falando assim porque eu estou em São Paulo, tá, gente, mas eu moro em Brasília, no Centro-Oeste, o clima, né, principalmente a umidade do ar, tudo isso influencia, principalmente na cura. Até no cultivo as pessoas estão tendo dificuldade. E, bom, eu lembrar aqui do apoio que a Emater está dando para os primeiros produtores locais lá, né, em Brasília, porque está sendo fundamental o apoio deles a esses pequenos produtores, e está todo mundo trocando informação, trocando conhecimento, porque é só produzindo esse conhecimento que a gente vai conseguir um dia ter o que a gente tem, por exemplo, em relação à planifolia, porque a gente está falando de espécies totalmente selvagens, ou seja, elas nunca foram modificadas pelas mãos dos homens. Então, a gente ainda tem muito o que conhecer, muito o que estudar, muito o que adaptar, porque potencial, essas que eu já tive acesso, eu posso dizer que elas têm um potencial muito grande, sabe? A gente realmente precisa agora um pouco de paciência e tempo para poder continuar aí com as pesquisas, com os experimentos, para poder a gente realmente um dia... Os franceses mesmo, não foi assim, começaram a cultivar e de repente eles estavam... Não, eles foram separando geneticamente aquelas plantas, né, de maior potencial e foram investindo nisso. E a mesma coisa a gente ainda vai fazer aqui pelo Brasil. Acho que eu tenho que parar de falar um pouco. Se deixar, eu vou ficar falando, mas eu quero dar oportunidade para as pessoas agora perguntarem dentro do meu conhecimento, que não é dessa área, né? Eu falo que o que eu aprendi foi durante esses 3 anos que eu estou lá com o pessoal da Embrapa Recursos Genéticos e agora Embrapa Cerrados, que estão aqui com a gente assistindo, prestigiando. Eu estou super honrada com isso, e que eles também acrescentem aí alguma coisa ao que eu falei, né, me corrijam no que eu errei, e vamos lá. Então, agora eu vou deixar o pessoal falar, porque eu já falei muito. A Andréia, pode falar, Andréia. Oi, Cláudia, é sempre um prazer ouvir você, a gente aprende muito. Parabéns pela sua palestra. Eu tenho uma dúvida, Cláudia, de um setor que eu não domino nada, tá? Que é a questão das agências de regulamentação de alimentos. Eu sei que a entrada de novas espécies de baunilha nos mercados europeus e americanos não vai ser uma coisa muito fácil para consumo como alimento, porque me parece que existe um trâmite de um processo que tem que ser feito para que esses alimentos possam ser, enfim, admitidos no mercado, né? Agora, eu não sei como é no Brasil. Você tem uma ideia? Quer dizer, é possível você colocar nas prateleiras dos supermercados, dos mercados, enfim, um produto à base de uma baunilha que não seja Vanilla planifolia ou tahitensis? No Brasil, isso já acontece, né, André? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe que a pompona lá é barrada porque houve um problema no passado, que eles estavam, acho que, colocando cumaru nessa mistura, que o cumaru, né, para quem não sabe aí, ou nunca ouviu falar, chamam de baunilha brasileira, mas que não é fava tonka ou cumaru, né? Mas agora, aqui no Brasil, elas já estão sendo comercializadas, eu não sei como é que vai ficar isso mesmo, realmente é uma questão que
né? Aquele agricultor ou aquele produtor que tem uma preocupação e tudo, já estão pensando nessas coisas, eu acho, porque, inclusive, tem um pequeno produtor no Pará, não sei se ele está aqui assistindo a gente, ele já me questionou muito sobre isso, né? Como eu vou poder vender o meu produto se eu, né, quiser comercializar minhas favas e tudo, como que funciona isso? Realmente, eu não tenho conhecimento disso, aí a gente teria que ver lá com o pessoal da Embrapa se eles teriam como falar alguma coisa ainda, porque como acho que está começando tudo agora, eu vejo que as pessoas também que estão começando, por exemplo, em Brasília, já têm a preocupação de ter o certificado de orgânico, né, de cultivo orgânico e tudo, mas eu não tenho conhecimento mesmo para te responder essa pergunta. Eu acho que a gente teria que ver com ou talvez no Ministério da Agricultura, né, ou se alguém lá na Embrapa que está assistindo a gente aqui tiver como te responder também, pode ficar à vontade. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço sua presença sempre, parceira. O Walter, ele perguntou aqui no chat se alguma planta é tutora ideal. Pois é, Walter, eu não me sinto muito à vontade para falar, porque não é a minha área, né? Mas eu tenho observado, assim, onde a gente tem visitado, e mesmo lá nos próprios telados lá da Embrapa, hoje eles estão usando até mourões mesmo de concreto, mas em termos de plantas, assim, eu prefiro que eles respondam sobre isso num outro momento, que a gente também pretende fazer um outro evento mais a nível nacional em novembro. Aí acho que essas respostas aí eu prefiro deixar com eles, porque eu tenho conhecimento de alguns, mas eu não sou a pessoa mais indicada realmente para poder te dar essa resposta agora. Oi, Elazir. Ei, Cláudia, tudo bom, Cláudia? Que prazer falar com você, viu? Prazer é todo grande falar com você. Eu acho que eu até já comentei com você isso. A minha baunilheira, ela tem mais de 50 anos, porque só de casada eu faria agora, em junho, 60 anos. E quando eu casei, eu já tinha a minha baunilha. Então, ela é bem velha e ela produz. Só que a maneira que eu tenho dúvidas quanto à maneira da secagem, porque eu ganhei uma vez uma cartilha em inglês. A minha neta traduziu para mim. E tem uma parte lá que fala em jogar baunilha, acho que 3 minutos na água fervendo, e depois deixá-la num tabuleiro tampado, ela seca, né? E no dia seguinte começar a colocá-la ao sol, só na parte da manhã. E outra vez também que eu fui secar as baunilhas, eu vi em algum lugar que passar glicerina nelas elas ficariam assim mais gordinhas, sabe? Porque elas vão secando, elas vão murchando, né? E Sim. Eu tenho dúvida, eu gostaria que vocês me orientassem quanto a isso, se é certo colocá-las na água fervendo, ou se dá certo também passar glicerina nelas. Eu gostaria de que esse ano eu espero que elas venham a florir, porque Sim. Ano passado deu uma flor só. Eu tirei muitas mudas, ela estava muito cheia, e só meu filho levou 16 mudas lá para Marajó. Então, eu tirei muita muda dela, e dei muita muda, sempre que alguém me pede, eu dou muda, sabe? Então, são essas as duas dúvidas que eu tenho. Tá bom. Olha, eu até fiz um manualzinho de cura que eu ando compartilhando com as pessoas que me procuram, porque até essa cartilha da Embrapa ficar pronta, pelo menos para ir acudindo as pessoas assim que já estão produzindo algumas favas para dar umas orientações. Eu sei que a sua baunilha, se você tem a vanila planiforme,
Então, o que existe em termos de tempo e temperatura aí nessa cartilha, provavelmente deve ser para essa espécie, você pode até confirmar com sua neta, mas eu posso compartilhar com você também o mini manualzinho que eu fiz, mini protocolinho, e realmente o banho é importante porque ele impede que elas se abram, porque o banho ele vai interromper o processo vegetativo delas, né? E com isso você vai ter mais sucesso na sequência dos outros passos da cura. Agora, essa coisa da glicerina, eu não saberia te falar, realmente eu posso me informar depois e te responder pessoalmente, mas não saberia te informar sobre isso. Mas não pode me cobrar lá depois no WhatsApp, se eu esquecer. Tá joia. Prazer grande, viu? Prazer é todo meu. Ouvir você, viu? Um bom grande você abraço. prestigiar a gente. Obrigada, um abraço para você também. Alguém perguntou se vai ser gravado? Sim, né, Lucas? Você está sem microfone. Sim, eu estava até respondendo aqui já nos comentários. Eu vou enviar o link do nosso canal no YouTube aqui para o pessoal também acessar nosso conteúdo que nós já temos lá dos outros encontros. Leila, levantou a mão de novo, pode falar. A atrasada que chegou, né? Você projetou alguma foto? Eu estou curiosa para saber. Não, pois é. Então, olha só. Eu nunca vi nenhuma planta de eu comentei com o Lucas o seguinte, gente, eu fiquei pensando que seria melhor eu deixar um espaço para poder a gente conversar mais sobre o tema, porque fotos de planta, dos frutos, a gente acha fácil na internet, então eu costumo às vezes até mostrar aqui, mas como eu vim para São Paulo e minhas baunilhas ficaram lá em Brasília, hoje eu não teria para mostrar, mas não me preocupei em pôr fotos, porque eu acho que eu até pedi o Lucas para colocar, por exemplo, no Instagram, se você quiser dar uma olhada lá, eu sempre estou postando muito sobre as espécies, sobre as flores, para as pessoas saberem identificar. Porque que acontece? Às vezes a pessoa está andando no mato e nem sabe que é baunilha, não dá valor, né? Então, aí eu estou sempre mostrando como que são as plantas, onde elas ocorrem, os tipos de flores das espécies que são mais interessantes, né, em termos aromáticos e tudo, porque assim eu consigo que as pessoas observem isso, né, e identifiquem, porque o que a gente precisa hoje dentro desse projeto realmente é isso, é a gente identificar, mapear essas espécies. Então, quem tem que está aqui assistindo a gente, que conhece na cidade onde mora, na região, se tem alguma baunilha, manda foto para a gente, da planta, da flor, principalmente, porque através da flor é que a gente consegue identificar, né, as espécies, porque, por exemplo, a cribiana é uma espécie que eu nem sabia, não conhecia, e foi por um acaso, assim, que eu conheci, e que na literatura já dizia que ela era aromática e tudo mais, e eu tive a oportunidade de ganhar uma fava e ver o tanto que ela é interessante, e aí existia só um relato dela no Brasil, que era em outra região diferente. Então, assim, é muito importante que vocês que estão ligados nessa área, né, agroecológica e tudo, passem essas informações, entrem em contato com a gente, comuniquem quando encontrarem alguma planta, porque aí a Embrapa faz esse trabalho de ir lá, fazer a coleta, ou orienta a pessoa a fazer a coleta e trazer para poder identificar, né, e mapear, porque é só assim que a gente vai conseguir montar todo um material aí bacana em relação a Cláudia, então a Embrapa Recursos Genéticos, ela está criando um banco de germoplasma? Sim, já existe esse banco lá há algum tempo, e agora, depois que a gente começou esse projeto, aí a gente está conseguindo receber material, ou outros materiais, né, outras origens, porque realmente elas ocorrem em todos os biomas brasileiros. Mas o pessoal está avançando na parte do cultivo em si? Sim, no sul da Bahia já existe bastante gente cultivando, no interior de São Paulo. Principalmente em sistemas agroflorestais, talvez seja interessante, não? Sim, mas quem tem olhos para o cultivo em termos comerciais em grande escala,
aí já usa a espécie planifolia. Agora, as pessoas que cultivam com foco, por exemplo, na gastronomia, que é um mercado, né, que a demanda é grande, já está muito maior do que a oferta, mas essas pessoas têm muito esse foco de fazer ter uma agrofloresta, principalmente, para ter uma certificação orgânica, ou fazer um sistema semi-intensivo, ou intensivo. Já tem muita gente, até inclusive lá no estado de Goiás e lá no entorno de Brasília, já tem bastante gente. Isso aí deixa a gente bastante animado, né? Parabéns, obrigada. Ô, Cláudia. Oi. O Álvaro, há poucos dias, me pediu, sabe, que eu mandasse fotos para ele das favas que eu tenho já curadas e também de uma flor da minha baunilha, porque através do Anderson aí da Embrapa, eu não sei o sobrenome do Anderson, eu conheço, ele é muito amigo do Álvaro, vai sempre lá na casa dele. Alguém da Embrapa pediu, sabe? Inclusive um vídeo que eu fiz para ensinar um amigo da minha neta a polinizar a baunilha, ele mandou para ele também o vídeo. Então, eu não sei, através do Anderson... Sim, eu acho que foi a pessoa da Embrapa que pediu isso, e eu mandei para o Álvaro. Mas as suas, acho que seja, pelo que a gente já conversou, elas são planifólias, você só tem planifolia, não é isso? Tá, mas o Anderson, sim, eu sei quem é. Com certeza eles devem estar ele deve ter passado para a pessoa aí da Embrapa que pediu. Tá? Tá ótimo, obrigada. Andréia, pode falar também. Cláudia, mais uma pergunta. Você já viu a Vanilla odorata? Então, a odorata eu não conheço, até eu já vi a planta. Deixa eu tentar lembrar. Caliculata, odorata, acho que tem no banco de germoplasma lá da Embrapa, mas ela nunca teve flor, não, nunca floresceu. A caliculata é que eu tive contato agora recentemente com a flor, mas o fruto ainda não. Já vi o fruto no Instagram de algumas pessoas aí, ou seja, no interior de São Paulo já tem gente que está conseguindo produzir, né? E até ele está aqui, já estou conferindo aqui. E assim, a odorata não, mas estamos correndo atrás, porque diz que ela é muito interessante em termos aromáticos, né, André? Sim, eu não sei se ela ocorre no Brasil, né? Sim, ocorre no Brasil. Ocorre. Depois eu posso te dar informação aí de onde que eu agora já não estou conseguindo me lembrar, para não fazer confusão com a informação entre Vanderlei. Vanderlei, você lembra? Alguém lembra aí, Araci? Acho que eles não, mas se tivesse alguém aqui na Embrapa Senargem, eles com certeza estariam passando essa informação. Mas eu vou, me cobra, tá bom? Que aí depois eu vejo para você a ocorrência dela. Mas nós estamos correndo atrás dela, eu também estou muito interessada, né? Obrigada, Cláudia. O doutor Emerson Pansarim está dizendo aí que ela é da Amazônia. Ok, eu vi a mensagem aqui, bacana. Também ocorre no sul da Bahia. Eu acho que foi a que tem na Embrapa, acho que foi do sul da Bahia, se eu não me engano, tá? Inclusive, ele poderia também contribuir com alguma informação aí. Fique à vontade, doutor Emerson, professor. Estou muito feliz e muito honrada com a sua presença aqui. Se puder contribuir com alguma resposta. Estão me vendo? Estou aqui no computador do meu filho, aqui, em casa. Que bom! Prazer. Então, odorata eu tenho do sul da Bahia e também eu tenho da região ali no Pará. Eu tenho umas músicas que eu recebi lá. Eu acho que é odorata, que eu tenho de lá também, do Pará. Vegetativo parece, mas está em cultivo ainda.
Porque a Andréia é pesquisadora e, assim, ela já fez um trabalho muito, muito interessante. Fala aí um pouco da sua pesquisa, Andréia, com as espécies nativas, porque aí vocês podem trocar informação. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque é entre os pesquisadores que as coisas vão acontecer. Diz aí, Andréia. Professor Emerson, de onde? Só para o pessoal não se apresentou, desculpe aí, fiquei curiosa. Eu sou de Ribeirão, na USP Ribeirão Preto. Ah, que bom. Muito bom tê-los aqui. Acho que quem tem uma coleção, acho que eu vi aqui também na lista, é o Décio. Sim, o Décio daí. Acho que ele está aqui, ele falou Tá, ele está aqui, eu já confirmei. O Décio também, ele tem uma coleção, acho que ele tem o Dorata lá. E entre outras espécies, né, então. Tá aqui o Décio também. Décio, fique à vontade também, se você quiser acrescentar alguma coisa. Andréia, acho que... Não sei se ela caiu, saiu... Não, estou aqui, Cláudia. Estava esperando os professores falarem. A gente trabalha há alguns anos, né, com baunilhas brasileiras e, enfim, a gente publicamos aí 2 artigos, um sobre proteômica. A gente começou com proteômica de vanila baiana, e depois a gente partiu para um estudo de metabolômica de vanila camissones baiana, comparando com vanila planifolia, né? E, enfim, a gente continua nessa linha, né, de estudos fitoquímicos das espécies brasileiras, né? E agora a gente está finalizando uma análise sensorial dessas baunilhas, né? Incluindo aí a cribiana também. Vamos ver, a gente está numa fase final agora, então vamos começar a escrita do trabalho para a gente ter uma maior noção, assim, desses aspectos sensoriais dessas espécies, né? Basicamente isso. Eu gosto de conversar, posso perguntar, Andréia? Andréia, é questão medicinal. Você, pelo que eu vi, a vanila tem, né, Cláudia, Andréia, aí tem um valor medicinal, né? Até para a questão cerebral, não sei o quê. O pessoal estuda aí aqui no Brasil isso, não? A questão medicinal das vanilas, hein? Bom, o que eu percebo, assim, de uma maneira geral... Desculpe, Cláudia, pode falar. Não, você primeiro. O que a gente percebe de uma maneira geral, assim, que realmente tem várias aplicações, né, contra tumor, etc e tal, mas me parece que muito concentrado na vanilina, na molécula vanilina em si. Eu acho que só tem um trabalho com extrato bruto, onde você tem uma mistura muito grande de várias moléculas, né? Mas acho que no Brasil, fazendo um trabalho com esse aspecto medicinal, alguma avaliação farmacológica, acho que não. Que eu também tenha conhecimento, não. Eu já, inclusive, conversei com uma professora lá da Paraíba, ela se interessou muito, mas aí logo começou a pandemia, mas ela disse que ela quer viver mais 20 anos aí para estudar esse potencial aí, né, medicamentoso, vamos dizer assim, das baunilhas, porque ela achou muito interessante, que não é à toa, a medicina popular tem seus fundamentos. Então, vamos torcer, né, Leila, para que alguém abrace essa causa aí também e faça um estudo dos medicamentosos dela. A Joana está contribuindo aí, porque ela é farmacêutica e bioquímica, tradicional. Fala aí, Joana. Olá, pessoal. Cláudia, Lucas, todos aí que estão participando. É um prazer muito grande poder estar num grupo onde nós estamos tratando de um conhecimento tradicional, né, e que ganha hoje o espaço da pesquisa, né, para tornar-se oficializado em termos de conhecimento, mas, acima de qualquer coisa, é a capacidade de levar esse conhecimento para a comunidade, né, porque eu digo que a pesquisa só tem valor no momento em que ela alcança a comunidade, né? Ela alcança a sociedade. E é uma reviravolta que a gente precisa fazer muito na universidade, na pesquisa brasileira em si, né?
colocar à frente da pesquisa a extensão. A extensão do conhecimento é que dá valor ao próprio conhecimento, né? Então, esse debate aqui está pautando muito por isso, e fico feliz de poder estar aqui assistindo e ouvindo tudo isso, né? A riqueza brasileira em termos de biodiversidade é muito grande, muito grande. O conhecimento cultural da fitoterapia, do uso dos princípios químicos, vegetais, é uma tradição da nossa história, né? E agora, com esse resgate de trazer esse conhecimento para comprovação científica, eu acho que é o caminho ideal, né? Para todos os investimentos públicos, né? E, acima de qualquer coisa, para engrandecer e desenvolver mesmo a humanidade em si, né? Porque aquilo que a gente aprende aqui, que a gente constrói aqui, ele é para o mundo todo, né? Para todos, para o uso, né, de todos. Então, eu quero saudar aí todos os participantes dessa noite aí de conversa, né? E, acima de tudo, a Cláudia, porque trazer isto, né, esse conhecimento no âmbito desse envolvimento de comunidade, e, acima de qualquer coisa, eu estive com ela há algum tempo conversando sobre isso, essa possibilidade de encontrar na nossa sociedade brasileira e na nossa estrutura, né, agropecuária, a forma de trabalhar com a baunilha no Brasil, né? Então, isso é muito bom, isso é fantástico, né? Eu acho que é um caminho que merece muitos aplausos, né? Então, avaliar essa possibilidade de implantar no país uma forma cultural e técnica de trabalhar a baunilha é merecedor de aplausos, né? Acho que esse é um caminho muito grande. E eu coloquei a questão do guaco, né? Porque o guaco é muito antigo, né? A gente criou tomando chá de guaco, né? Eu aqui do sul de Minas, que criei fazenda, a gente tomava chá de guaco, né? E até hoje nós temos não só cultural, mas temos já o guaco já na forma medicamentosa de fitoterápico, né? E ele é uma baunilha, o princípio ativo dele é uma baunilha, né? O que vem aí consolidar esse uso medicinal, né, da baunilha. E que aí na região de Goiás, eu estive olhando alguma coisa, na região de Goiás aí já é muito usado, né? Já tem uma tradição muito forte o uso da baunilha, mais no âmbito da fitoterapia, até mais do que aqui na nossa região, né? Aqui na nossa região, a gente sempre trabalha mais a baunilha no sentido do princípio alimentar, né? De aditivo alimentício. E uma coisa interessante também é esse turismo que tem expandido ultimamente, e que é o turismo que se alimenta da cultura, né? Ele tem fortalecido muito. Toda a vida nós tivemos um turismo cultural, mas não tanto quanto agora, né? A gente percebe que há uma perspectiva de turismo cultural muito grande. E criar uma rota da baunilha é algo muito interessante. Sim, já existe o caminho de Cora Coralina lá em Goiás Velho, e algumas partes do caminho passam dentro de um assentamento. E eu visitei um cultivo bastante simples, assim, que esse agricultor familiar, ele construiu sem conhecimento, mas com os conhecimentos empíricos dele, e está lindo o cultivo dele. Ele colheu muitas baunilhas esse ano, e eu falei para ele, olha, um dia o caminho de Cora Coralina vai passar aqui, já passa aqui, e um dia as pessoas vão estar fazendo esse caminho e vão entrar aqui para aprender, vocês vão ensinar como polinizar, vocês vão comercializar os produtos de vocês sem atravessadores nem nada, vão vender mudas, e vai ser assim, tipo o que a gente vê na Europa, né? As pessoas vão para as vindimas fazer
colheita de uva, e as pessoas vão pagar para poder isso nesse turismo rural e de uma riqueza que não tem preço, né? Porque, pense, é muito lindo a gente acordar para polinizar uma flor de baunilha. Eu posso dizer isso porque eu faço isso no jardim, né, da minha casa com as minhas baunilhas. É muito bacana. Então, eu acho que isso a gente vai levar, a gente vai mudar o cenário social e econômico dessas pessoas na hora que a gente conseguir introduzir mais esse conhecimento técnico, essa cartilha e tudo que a gente pretende continuar ainda fazer acontecer em relação às baunilhas brasileiras para atingir essas comunidades tradicionais e levar esse conhecimento para eles, porque realmente para entrar no mercado, o mercado ele é exigente, mesmo da gastronomia principalmente, então tem que ter um certo padrão, tem que ter um certo rigor, né? A gente sabe que esses produtos oriundos de extrativismo, dependendo do produto, no caso da baunilha em si, principalmente, a gente tem que ter um certo controle, porque senão tem o problema de fungo, de mofo, favas abertas, muito ressecadas, e o consumidor está cada dia mais exigente, então ele sempre vai estar querendo comparar com uma baunilha aqui, né, de Madagascar ou de outra origem, de algum país que já tem tradição no cultivo. Joana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Prazer aqui estar com você. Prazer é todo meu, poder aí partilhar com vocês tudo isso, ouvir tanta coisa interessante. Leila, pode? Acho que a Andréia também levantou a mão, né? Mas a minha pergunta é rápida. Cláudia, eu sou fitopatologista, né? Eu trabalho com doença e tem algum estudo, você acabou de falar, né? Conforme a colheita, se for mal feita, pode dar podridão, fungo. Tem alguém trabalhando com isso? Desculpe, mas eu estou muito curiosa com a questão da pesquisa em si, né? E depois da difusão. Muito obrigada. Então, Leila, a primeira coisa que eu aprendi é que realmente a gente tem que respeitar todo... Isso eu devia ter falado quando eu falei que eu ia falar sobre o ciclo da baunilha. Mas se eu não anotar, eu me perco um pouco e isso eu não anotei, eu achei que eu ia conseguir colocar, mas é bom porque vocês vão acrescentando aqui com as perguntas. Uma coisa que a gente tem que observar muito é que entre a polinização e o dia de colher, você tem que aguardar exatamente 9 meses, ou seja, é uma gestação, porque nesse intervalo aí está sendo produzida a glucovanilina, que é um precursor da vanilina, então as favas oriundas de extrativismo acontece isso, eles coletam tudo junto, porque eles não vão ficar indo no mato, né, para colher aquela que foi polinizada no mês tal, então aí vem muito misturado e tudo, aí o que a gente tem? Favas que, além de não desenvolverem todo o seu potencial de sabor e de aroma, elas se abrem e desenvolvem mesmo fungos, porque eu penso que também o banho é uma coisa que reduz muito isso, né, eu acho que se estão ainda aí o Décio e o Emerson e quiserem acrescentar alguma coisa nisso, que eles têm mais conhecimento lógico do que eu, então, a gente tem que respeitar todas as etapas do processo para a gente ter, no seu caso, que não teria tanta importância a questão do aroma de sabor, mas as favas se abrem. Lá a gente compra, nesses locais de comunidade tradicional, a gente compra muitas favas abertas, ou com fungo e mofo, sim. Eu acho que, né, manipular, higienizar as mãos para manipular as favas na coleta, tudo isso vai influenciar em todo o processo. Andréia, eu não sei se ela quer falar ainda, ela tinha levantado... Não, só complementando a fala da Cláudia, assim, fora a questão dos mercados exigentes e da padronização e a questão de comparação das nossas baunilhas com a Vanilla planifolia, que é uma coisa, enfim, que vai ocorrer, né, forçosamente, mas a gente tem que ter em mente, né, que a Vanilla planifolia, ela foi selecionada por muitos e muitos anos, né? É uma espécie que já passou por um processo de melhoramento, assim, enorme. As nossas baunilhas, elas são selvagens, né? Elas não foram domesticadas ainda, né? Elas estão nesse processo. Então, tem muita estrada pela frente, né, Cláudia? Há que se melhorar, né? De seleção, né? De
de formação de híbridos, etc. e tal, né? Então, assim, é um caminho muito longo e muito interessante, muito rico, né? Com certeza, é na ciência e nas pesquisas que eu confio, porque eu sei que a gente vai chegar lá, sabe? E a gente está escrevendo essa história, né, Andréia? Nós todos que somos pioneiros nessa coisa aí de começar esses estudos. Então, assim, a gente sofre, né, que a gente fica na ansiedade, falta material para pesquisa. Quantas pesquisas ainda não aconteceram por conta de falta de material padronizado, porque a pesquisa, ela exige um rigor, né, um rigor científico, e a gente sabe que material de extrativismo, como que a gente vai fazer, né, esse controle assim tão rígido? Então, a gente precisa que pessoas e mais pessoas se interessem e comecem aí seus pequenos cultivos, seja no fundo de casa, seja, né, na sua agrofloresta, ou mesmo num sistema semi-intensivo e tudo, intensivo que seja, mas que a gente precisa de material para pesquisa, porque a gente só vai conseguir evoluir realmente quando a gente tiver muito conhecimento com as espécies brasileiras. Agora, acho que é Araci, você que está controlando aí, Lucas. Sim, ela mesma, pode falar, Araci. Isso, só reforçando aí as falas de todo mundo, né? Eu sou da Embrapa Cerrados, e a gente tem muita coisa para fazer, está tudo muito no começo, né? E as nativas, que são essas selvagens, né, elas são um prato cheio para pesquisa. Então, a gente sabe que as coisas vão demorar um pouquinho, né, para a gente poder concluir alguma coisa. Os projetos ainda têm que ser estruturados, ainda têm que ser aprovados, mas a gente está observando tudo que é possível, né, os ambientes onde elas são encontradas naturalmente, quais são as pragas que estão aparecendo, quais são as lagartas, se tem inimigo natural dessas pragas, se tem os microhimenópteros, que a gente está já fazendo alguma coisa previamente, a gente já está vendo algumas lagartas sendo predadas, e elas são bem assim vorazes, né? A baunilha ela é muito deliciosa, inclusive para as lagartas também. Então, tem muito a se fazer. A gente está com essa oportunidade aí, né, na fala da Cláudia. A Cláudia é uma guerreira aí da baunilha, ela traz muita informação importante para a gente também, né? Então, a gente está aprendendo muito, né? Então, tem um universo aí pela frente e cheio de coisas boas para a gente decifrar e, com o tempo, disponibilizar, né? Através dos resultados de pesquisa. Tem muito a se fazer. Então, só reforçando o que está todo mundo comentando, né, que a gente também tem essa ansiedade em chegar em algumas respostas, né, mas a gente está contente com essa oportunidade de estudar as baunilhas, né, nativas. É isso. Obrigada, Araci. Eu que agradeço. Querida. Deixa eu sair daqui de cena. Acho que por alguém mais, alguma pergunta, alguma colocação, só um comentário de... Cláudia, você está sem som. Eu disse, não, mas eu não estou falando, não, eu estou deixando o Lucas. Eu só ia fazer uma colocação assim que o pessoal da Embrapa que trabalha com a baunilha, se precisarem de estagiários, eu estou à disposição, que eu tenho muita vontade de trabalhar com as baunilhas, então... Não libera o Lucas, não, ele trabalha aqui com a gente no FSJ. Que ótimo, gente. Só nas férias, Lucas. Ai, você tá disputado, hein, cara? Mas vale a pena, Lucas. Lá no Embrapa Cerrado, acho que ainda tem hospedagem, não tem, Araci? Eu fiz meu mestrado lá há muitos anos. Ah, é? Opa! Então, na fitopatologia. Ah, beleza. O auditório não, o alojamento ele está em reforma, né? Mas
Tá? Acho que logo, logo vai estar aí pronto para... A gente quer plantar no nosso SAF aqui, Cláudia, aqui na UFSJ, né? Nós estamos construindo um SAF. Se tiver mudas, algumas, né, Lucas? Você pode fazer o estágio lá, aprender e trazer para nós. Sim, fazer. Beleza. Com certeza a gente providencia isso. Aí depois ele vem para Cerrados também, para o Senagem, para compartilhar os conhecimentos adquiridos aí. Exatamente. Marcela, pode falar. Oi, Cláudia e participantes. Eu primeiro queria agradecer o convite que a Cláudia fez para mim. A Cláudia é sempre muito generosa. Eu me encaixo na categoria voluntária para fazer para pesquisa. Eu entrei em contato com a Cláudia para pedir algumas informações e para começar a fazer uma pequena plantação. E hoje eu tenho um pouco de planifolia, um pouco de crebiana e 2 baianas. Vou começar com a pompona. E nesse sentido de fazer ser uma voluntária mesmo para qualquer necessidade para pesquisa. Eu tenho uma chácara na região de Campinas, São Paulo, e agora as plantas estão com uns 10 centímetros de altura. Eu plantei elas para o lugar definitivo e estou cuidando que nem os bebês, assim. E com total disposição para ser uma voluntária mesmo na pesquisa que precisar. Eu tenho uma formação, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Exalc, não exerci a profissão como eu gostaria de exercer, mas agora eu estou focada nisso, com as baunilhas, e estou aqui como me encaixo na categoria voluntária para pesquisa, para fornecer um pequeno espaço. Lá a gente tem 5.000 metros só, um pequeno espaço. Então é isso. Queria agradecer a generosidade da Cláudia, que sempre foi muito bacana comigo. Eu que agradeço, Marcela. E fico feliz que você já está evoluindo aí. Como eu te falei, vai fazendo aí seu diário, exatamente, anotando tudo, porque assim você estará contribuindo com a pesquisa, né? E assim que a gente tiver, né, esse material lá da Embrapa, a cartilha e tudo, você vai ter acesso, e com certeza você vai poder contribuir mais ainda, né? Mas vai anotando aí as suas observações, que elas serão muito importantes para a gente. Comunica qualquer problema de doença, qualquer praga, tudo para a gente, porque essa turma lá da Emater DF, eles já estão há 2 anos acompanhando um grupo lá, e aí eles compartilham tudo, aí com certeza você vai ter um apoio dentro do que você precisar e dentro do que todo mundo também já está enfrentando aí de desafios, né? Agora eu estou um pouco preocupada com o frio. Eu falei, Deus. Lá também, porque lá as temperaturas ficaram muito baixas, está todo mundo preocupado com essa coisa aí do frio. Realmente, agora, tem uma coisa nas baunilhas brasileiras, que pena que a André já saiu, o Emerson, mas tem mais gente aí da Embrapa que pode falar isso um pouco, é sobre a resistência, como são espécies resistentes, tá? Em comparação à planifolia. Realmente, a planifolia é uma planta que elas são muito sensíveis, é tudo um clone só, né? Não existe variabilidade genética, e hoje eu entendo quanto isso é importante, e parece que aqui no Brasil a gente tem uma variabilidade genética muito grande dentro das próprias espécies. Isso é muito favorável. Então, sucesso aí para você. Obrigada, viu? Muito obrigada. Cláudia, mas a pessoa que vai começar uma plantação de baunilha tem que ter amor à baunilha e disposição, porque levantar todo dia e ver se tem flor e polinizar não é para qualquer pessoa, não é fácil não, viu? Isso, tem que reunir a família toda. Bota filho. É uma gestação, porque são 9 meses,
e depois a gente tem que vigiar na hora da cura. Isso também. Bota todo mundo, marido, filho, neto, envolve todo mundo, porque é maravilhoso. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Na hora que a casa está com aquele cheiro, aquele aroma super gostoso quando elas estão sendo curadas. Eu ponho na janela e quem passa na rua sente o perfume. É muito bom. Uma boa noite para você. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço. Parabéns, viu? Você merece todo o nosso aplauso, viu? Fica com Deus. Um abraço para todos, viu? Tem um pessoal que está chegando até agora, mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguma colocação para fazer sobre o tema, sobre as baunilhas? Senão a gente pode ir finalizando, né? Porque já 1h15 foi. Ô, Cláudia, se puder, uma palavra final para... Qual o conselho final para a gente começar, né? Essa questão do cultivo e do encantamento pelas baunilhas. Isso a gente tem que ter bastante cuidado, né, Leila? Porque a gente sabe que a gente hoje está estimulando muitas pessoas com essa coisa do consumo, mas ao mesmo tempo tem que ser um consumo consciente, né? Conhecer a origem também, não forçar, não provocar mais nenhum extrativismo desordenado, que é o que já existe um pouco nessas comunidades tradicionais, porque a gente sabe que é um produto, né, um alimento que as pessoas hoje têm muito desejo de consumir, e até para adquirir mudas, assim, né, existe essa coisa das mudas certificadas, que a gente não tem conhecimento de nenhum viveiro que tem certificação em termos de sanidade das plantas e tudo. Então, o melhor conselho, principalmente que todo mundo aqui é da agroecologia, vai passear no interior, converse com as pessoas de idade, com certeza elas já viram baunilha, venham passear no Goiás, vão a Goiás Velho, vão lá nos Calungas, porque vocês vão comprar plantas que têm origem nas matas, que não têm doença, com certeza, e vocês vão estar contribuindo também com a comunidade local, né, estimulando o turismo, e vocês vão levar plantas que eles, pelo menos, minimamente já conhecem, sabem identificar, pelo menos entre pomponas e baianas, né? Tem também uma pessoa lá na Bahia que eu indico quando a pessoa queira adquirir uma muda, por exemplo, da cribiana, que é uma espécie que a gente sabe que ainda é pouco conhecida, mas quiser entrar em contato comigo, eu passo o contato dele, aí a gente vai conversando, mas é isso aí, converse com as pessoas do interior, que com certeza elas têm baunilha e não sabem nem que tem, e aí vai ser muito bacana descobrir junto com eles, e ainda enriquecer o nosso não tem barra de germoplasma lá, porque a gente tem que ter mais identificação, né, mapeamento dessas espécies e tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Agradeço a presença de todos, a todos aqueles que também contribuíram com as informações. É muito importante essa troca que a gente faz aqui no Conversando Agroecologia, já que a gente está conversando sobre assuntos relacionados à agroecologia. Vou agradecer mais uma vez, né, o convite, essa oportunidade, é tudo que eu quero, poder falar de baunilhas brasileiras dentro do meu conhecimento, né, disseminar o que eu aprendi até hoje e estimular e incentivar as pessoas a buscarem conhecer mais as nossas baunilhas, porque um dia a gente ainda vai ser, assim, grandes produtores, quem sabe, exportadores de baunilha, assim como Madagascar, né? E aí eu tenho aí o meu Instagram, que ele já colocou, o link também da minha dissertação, talvez quem queira conhecer mais sobre a minha pesquisa, e eu estou às ordens para responder dentro do meu conhecimento, tudo que eu puder contribuir sempre com vocês. Tá bom? Muito obrigada, Lucas, e a todos que estiveram aqui com a gente, e pelas contribuições.